Bom, eu sempre comento que a arte a gente não escolhe. Eu acho que ela nos escolhe. Começa por aí. Eu digo pelo seguinte, na minha família não tem nenhum artista, nunca teve até que eu saiba. E pequeno, muito pequeno, quando nós viemos, eu sou de Bodocó, no Pernambuco, e nós viemos para São Paulo. Em São Paulo, na esquina da minha casa, tinha um cinema. E eu, criancinha de tudo, fiz amizade com os filhos do dono do cinema e eu fugia para ir ver cinema, para ir ver Mazzaropi. Eu cheguei a ver Davi Cardoso, ainda jovem, né? Talentoso ator sul-mato-grossense, a quem eu tenho tanta admiração e que hoje é meu amigo. Depois nós fomos para Rondônia. Em Rondônia, moramos num povoadinho em que não tinha energia elétrica, então tinha um gerador que ligava às 18 horas e desligava por volta de 23 horas da noite. Era movido a diesel, era a energia da cidade. Algumas pessoas tinham televisão e essa vizinha nossa, que tinha um comércio, tinha uma televisão. Aos domingos à noite, era sagrado as famílias se reunirem para ver os Trapalhões, os filmes dos Trapalhões. E meu sonho era atuar com os Trapalhões. Para mim não tinha coisa melhor. E a palavra teatro, ela surgiu por aí. E eu lia muito. Eu acho que por ali eu devo ter visto a palavra teatro e confundido com o cinema, né, e com outras áreas. Quando eu cheguei em Campo Grande, na adolescência eu queria muito fazer teatro. E os grupos eram muito fechados. Nós tínhamos uns 10 grupos de teatro e que não permitiam a entrada de pessoas sem conhecimento teatral, digamos assim. As oficinas de teatro quase não vinham por aqui. Eram tempos mais difíceis de aprendizado. Não é igual hoje que você pode aprender, inclusive, pela internet, né? E eu procurei vários grupos, para alguns grupos famosos, que são amigos meus hoje, pessoas, diretores, que se tornaram os meus amigos. E eu procurava, eu quero ajudar a carregar caixa, porque eu quero ver como é que é. Tamanha vontade de fazer algo que eu não sabia, mas que me comovia. Mas nesse intermeio, eu conheci o Marcelo Mesquita, que trabalhava lá e tinha um grupo de teatro. E ele me convidou para ver um espetáculo. Nesse convite, que foi Noivo por Encomenda, em 1995, eu assisti Noivo por Encomenda e terminando ele me perguntou o que eu achava. Era, por incrível que pareça, há pouco tempo atrás, mas a sonoplastia era feita com fitas cassetes, né? Rebobinando com a caneta Bic para deixar todas elas no ponto. E quando eu vi aquilo, eu fiz os meus comentários. E ele gostou dos comentários. Ele e o Marcos Alexandre criaram uma personagem para poder cobrir ali quando eles saíam para troca de figurino. E foi quando eu entrei no teatro. Quando eu cheguei no teatro, eu pude pintar para os meus cenários, eu pude colocar a minha poesia em cena, eu pude colocar a cenografia em cena. Então assim, eu sou um cara muito criativo, eu acho. E o teatro me ocupou, então eu consigo criar tudo, até chegar na iluminação, que foi uma outra paixão. Então eu sou um apaixonado mesmo de verdade. São várias. Em Mato Grosso do Sul, mas principalmente em Campo Grande, que é a capital, nós temos vários jovens começando a fazer teatro. Vários jovens começando a fazer cinema. E o que eu digo que pode estragar muitos desses jovens é o fato deles acharem que já estão prontos. Já tive vários colegas, né, que passaram pelo nosso grupo de teatro, o Grupo Palco, mas que nunca foram, às vezes, tentar entender como é fazer uma iluminação, como é que se escreve um texto, como é que se dirige. Muitos acham que a função de ator é subir no palco e atuar, é memorizar ou decorar um texto. E eu sempre achei que não, que a função do ator, ele vai muito além de subir no palco. Porque quando você sobe no palco, você se dedica a uma personagem. E é preciso entender o que é que essa personagem diz, por que ela diz. E porque isso reflete para a sociedade. Não dá para fazer nada simplesmente por fazer. Então eu acho que a função do ator, além de atuar, é criticar, é sugerir e é tentar melhorar, se não o mundo, o seu redor, a sua volta. E isso a gente consegue fazer com o tempo, não só em cima do palco, mas fora dele também. Não dá para ser ator só em cima do palco, porque daí é mecânico, pelo menos para mim é mecânico. Eu estou o tempo inteiro com a necessidade de atuar. Tanto que eu brinco assim,
Depois que eu aprendi a atuar um pouco, eu parei de mentir, então eu não peco mais pela mentira, eu atuo. Quando eu subi pela primeira vez no palco para atuar, para dançar, brincar, que foi uma brincadeira, na verdade aquilo foi marcante. Quando eu fui para o Rio, quando eu passei no teste para fazer Murro em Ponta de Faca, dirigido pelo Paulo José, temporada no Sesc Copacabana, depois em Curitiba, foi marcante. Quando eu encontrei Fernanda Montenegro, fiz 2 oficinas com ela, e numa brincadeira ela me sugeriu, inclusive, o meu nome Monte Branco. São coisas marcantes. Quando eu fiz oficina com Cacá Carvalho, com Jonas Bloch, pessoas que até hoje eu tenho afinidade e dialogo com elas. Tudo isso é marcante, né? Fora isso não tem. O teatro só me deu alegrias e bons amigos. Me deram esse conselho. Nem tudo que você faz no palco é o que as pessoas estão vendo. Então muitas vezes o ator se esperneia, eu me esperneio achando que estou arrebentando, quando na verdade a plateia não está me entendendo. Então é sempre buscar mais, buscar conhecimento. O ator precisa entender desde a pulga até a astronave. Ele tem que ter conhecimento e é o que a gente busca. Ele tem que ler poesia, ele tem que escutar todo tipo de música. Ele é um ser que ele tem que receber toda essa gama de informações para poder repassar e debater vários assuntos. Tem que ser um cara conhecedor, porque ele está tratando da alma humana. Quando ele fala para o outro e ele fala do outro, então ele tem que ter pleno conhecimento do que ele está falando. Em Mato Grosso do Sul ainda é um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque nós temos ausência de espaços, né? Nós não temos tantos teatros, nós temos ainda 2 teatros fechados. Então assim, a gente consegue produzir nossos trabalhos, mas muitas vezes não tem onde mostrar e para quem mostrar. Isso é o campo, é um dos pontos. Mas no geral é ser feliz, porque o artista ele pode ser quem ele quiser em cima do palco, o que poucas pessoas conseguem, né? Ele é quase que no bom sentido, quase que um psicopata. Ele sobe em cima do palco, ele pode ser um médico, um estuprador, um assassino, ele pode ser um padre, uma noiva, um namorado. Ele é um cara que ele cria magia para as outras pessoas. Ele convence, ele conta tão bem contado uma mentira que as pessoas acreditam também que é verdade naquele momento. É a mentira com a mentira que passa a ser verdade. É ser muito feliz, não dá para fazer outra coisa. Eu, Expedito de Monte Branco, estou em Campo Grande.online.